Olá para você que acompanha mais uma vez a programação da TV Unifev. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre os 31 anos do Código de Defesa do Consumidor, uma ferramenta importante para garantir os direitos de nós consumidores. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Como eu disse no início do nosso programa, hoje vamos falar sobre os 31 anos do Código de Defesa do Consumidor, uma ferramenta que é muito importante para a gente garantir os nossos direitos na hora da gente reclamar, por exemplo, de um defeito de algum produto que nós compramos ou algum outro caso mais específico. E quem vai falar para a gente sobre esses 31 anos do Código de Defesa do Consumidor é o Dr. Leandro Vinícius da Conceição, ele que é diretor do PROCON aqui de Votuporanga. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui no Cidadania. Ô Danilo, o prazer é todo meu. Para mim é uma grande honra estar participando desse programa e podendo levar um pouquinho de informação aí para os nossos contribuintes que tanto precisam de ajuda aqui no nosso município. Tá certo. Bem, para a gente iniciar o programa de hoje, para as pessoas que porventura não tenham conhecimento, eu gostaria de um resuminho, por gentileza, para as pessoas poderem ficar cientes o que vem a ser o Código de Defesa do Consumidor. Então, Danilo, o Código de Defesa do Consumidor embora uma legislação antiga, aí fazendo 31 anos, é uma legislação das mais modernas e mais perfeitas do mundo na área do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele vem equilibrando a relação de consumo, tá? Ele vem equilibrando, colocando no mesmo patamar tanto o consumidor como o fornecedor. Esse nosso Código de Defesa do Consumidor, ele busca equiparar essas relações para que não haja tanto abuso por parte do fornecedor de serviço ou para o vendedor de produto, para que eles não abusem do seu poderio econômico sobre os consumidores. Então a finalidade principal é essa, equiparar as duas partes. Tá certo. Bem, e quais são as principais irregularidades que vocês encontram aí, que são aí, vamos dizer assim, os campeões de reclamações? Então, Danilo, por incrível que pareça, nós vínhamos tendo muitas reclamações sobre telefonia celular. Era o que despontava nas reclamações do PROCON, mas isso eu acredito que até ano passado. Esse ano, o que está surpreendendo bastante mesmo o PROCON Votuporanga é a questão dos financiamentos bancários fraudulentos, principalmente aqueles decorrentes de crédito consignado. O abuso que os consumidores vêm sofrendo é muito grande, Para você ter uma ideia, bancos falsificam contratos, falsificam assinatura e fazem empréstimos, créditos consignados na conta dos consumidores sem que esses nem estejam sabendo do que está acontecendo. Eles só vão perceber quando eles veem desconto na aposentadoria deles. Isso é bem complicado, né? Inclusive, a gente tem visto aí na grande mídia muitas reportagens em relação a essas reclamações. Sim, bastante. É uma situação bastante delicada e a gente, como PROCON, a gente pede que a família interaja com essas pessoas, porque normalmente eles pegam aposentados que, assim, não tem tanto contato com a informática, não conseguem ficar acompanhando seus extratos bancários. Então a gente pede para que a família faça esse acompanhamento, acompanhe no meu INSS a aposentadoria dessa pessoa, acompanhe os recebimentos, se não está acontecendo nenhum tipo de desconto indevido. E, percebendo qualquer irregularidade, qualquer desconto indevido, que imediatamente procure o PROCON para a gente tentar solucionar esse problema, para a gente tentar ajudar de alguma maneira e resolver essa questão para o consumidor. Bem, e por falar nisso, quais são aí os meios, né, que os consumidores podem usar para fazer as denúncias, as reclamações ou mesmo tirar as dúvidas?
Então, Danilo, hoje nós estamos apenas com o atendimento físico e telefônico, tá? O atendimento físico, nós estamos aqui na Rua Paraíba, número 3232, atendendo aí das 9 às 15 horas. E pelo telefone, 3422-8930, nós estamos atendendo o dia todo. Porém, a gente está percebendo que está ficando pouco, isso não está sendo suficiente mais. Então, nós já estamos desenvolvendo um atendimento eletrônico. Estamos criando um site e vamos partir para a criação de um aplicativo também para facilitar ainda mais o atendimento do consumidor aqui em Votuporanga, Danilo. Certo. E o PROCON, ele faz aí audiências de conciliação? Faz sim, sabe? A gente tenta, toda vez que a gente identifica um problema, que a gente atende um consumidor com problema, nós mandamos uma notificação prévia para a empresa, para o fornecedor de serviço, para o vendedor, para que ele esclareça o que está acontecendo e tente de alguma maneira resolver o problema. Na falta dessa resolução, a gente marca uma audiência, coloca todo mundo junto e aí a gente tenta fazer uma composição para resolver a questão da maneira mais adequada para o consumidor. Bem, e na maioria dessas audiências, esses problemas, eles são resolvidos? São sim, Danilo. O índice de resolutividade aqui do PROCON de Votuporanga é muito alto. Passa de 90% dos casos a gente consegue resolver na esfera administrativa. E quando não, o que a gente faz? A gente indica ao consumidor, a gente orienta o consumidor que busque o judiciário, que procure orientação de um advogado, que vá até o juizado especial cível e lá requisite seus direitos, porque aí ele consegue de uma maneira impositiva ver o seu direito atendido. Aliás, Leandro, o PROCON, né, sempre foi uma grande reivindicação para que houvesse o PROCON aqui em Votuporanga. E com a chegada do PROCON, isso mudou muito e, claro, para melhor, né? É um órgão super importante que nos ajuda aí a garantir os nossos direitos, com apoio, é claro, aí de todas as nossas leis, do Código de Defesa do Consumidor. Enfim, cidades que não contam com o PROCON, com certeza, né, as pessoas têm um pouco mais de dificuldades para poder fazer alguma reclamação. Enfim, o PROCON é um órgão primordial para uma cidade. Sim, Danilo, sim. É muito importante a gente contar com uma administração municipal que apoie a efetivação do PROCON, a instalação de um PROCON, porque o PROCON municipal ele ajuda demais, ele é muito importante para dirimir essas questões relacionadas ao consumo. E graças a Deus, Votuporanga conta com esse apoio da administração municipal e também da administração estadual, da toda a diretoria do PROCON. Nós temos aí um grande apoio e, como você disse, é legal a gente citar que os municípios que não têm PROCON podem nos procurar. A gente vai estar atendendo, vai estar orientando e se o município não tiver, nós estamos aqui para tentar ajudar também, viu, Danilo? Que bom. Bem, existe alguma época do ano em que as reclamações, as denúncias dessa ou daquela área acabam aumentando? Existe sim, Danilo. A gente observa, essa questão das fraudes bancárias estão meio que comuns, mas as demais reclamações, a gente observa que há sempre um aumento nas épocas de datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, finais de ano como o Natal. Então sempre nessas datas a gente observa que há um aumento das reclamações. É uma coisa natural, porque ela decorre do aumento das compras, né? O comércio dá uma aquecida e consequentemente dá uma aquecida também aqui nas reclamações com o PROCON. Bem, aproveitando, já que nós estamos falando dessas ocorrências, estamos aí chegando, né, do Dia das Crianças, logo em seguida temos a Black Friday, depois temos o Natal. Quais são as principais orientações do PROCON para os consumidores, que agora são datas aí que o consumo aumenta bastante? Bom, Danilo, o que a gente está observando bastante são as fraudes na internet. Isso cresceram bastante agora com a pandemia. O que acontece? As compras pela internet estão predominando. Então, a recomendação do PROCON nessa área
é que o consumidor procure sites confiáveis, sites conhecidos, sites que vieram que eles tomaram conhecimento por recomendação de algum amigo, de algum parente que já utilizou. Outra recomendação é nunca acreditar em milagre. Você não vai comprar um produto que custa R$1.000 e aceitar uma oferta lá nele por R$50. Tá na cara que isso, assim, a chance disso ser um golpe é muito grande. Então a recomendação também é nesse sentido. Evitar esses sites que oferecem milagres e também procurar comprar de sites conhecidos. No comércio local, qual é a recomendação? Procurar ver bem o produto, olhar o produto, escolher o produto, pesquisar preço e fazer a compra com certeza. Porque a população confunde muito, Danilo, aquela questão do direito de arrependimento. Compra, chega em casa, olha para o falar, eu não quero mais, eu vou devolver. Na compra física, naquela que você vai na loja, você não tem esse direito. Então, assim, você tem que analisar muito bem. Esse direito de arrependimento, dos 7 dias que todo mundo fala, são só para as compras da internet. Então, a dica principal é isso: pesquisar, olhar bem o produto, escolher com toda certeza e levar para casa aquilo que realmente você quer, que realmente você precisa. Bem, para a gente encerrar então, com a pandemia, houve alguma modificação em relação aí às reclamações? Danilo, houve sim, houve bastante modificação. As compras pela internet começaram a apresentar muitos problemas agora com a pandemia, que antes a gente não via, porque era uma minoria. Principalmente foi essa alteração, viu? Tá certo. Leandro, infelizmente chegamos ao final dessa sua participação no primeiro bloco do programa. Mais uma vez eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Já fica aqui em público o convite para uma próxima oportunidade. E estamos aí sempre aí parceiros do Procon de Votuporanga. Muito obrigado. Eu que agradeço e vai ser um prazer estar participando sempre que possível, porque assim, é nossa obrigação levar um pouquinho mais de conhecimento para toda a comunidade. Tá certo. Eu conversei com o Dr. Leandro Vinícius da Conceição, ele que é o diretor do Procon de Votuporanga, falando aí sobre os 31 anos do Código de Defesa do Consumidor. A gente vai para um rápido intervalo e a seguir a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre esse código e também outros assuntos interessantes. Não saia daí, o intervalo é bem rápido. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre os 31 anos do Código de Defesa do Consumidor. No primeiro bloco, eu conversei com o Dr. Leandro Vinícius da Conceição, ele que é o diretor do Procon. E agora, nesse segundo e último bloco, nós vamos falar com a Maiane Barrientos, ela que é técnica em atendimento do Procon. Maiane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Olá, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar aí um pouquinho de conhecimento com vocês. Maiane, fala um pouquinho pra gente, por favor, sobre essa nova lei que está em vigor, que é a lei do superendividamento. Por favor, explica pra gente quais são os principais pontos, o que essa lei vem ajudar o consumidor. A lei do superendividamento, ela é uma das grandes conquistas aí do Código de Defesa do Consumidor, desse movimento consumerista que regulamenta aí as relações de consumo, né? Eu vou destacar aqui os 5 principais pontos, né, da lei. A lei é vasta, né? Eu vou trazer aqui os principais. Um deles é prevenir o superendividamento dos consumidores através de práticas de crédito responsável por essas regras, ou seja, toda vez que vai fornecer crédito, né, conceder crédito para os consumidores, tem que adotar algumas práticas, informações claras, precisas, principalmente com a quantidade de parcelas, os juros principalmente, quais são as taxas que estão sendo financiadas, entendeu? Ou seja, precisa melhorar essa boa-fé, essa lealdade, que é também o segundo ponto aí dessa legislação. Você trazer uma boa-fé para essa relação de
fornecedor, consumidor, principalmente aí no âmbito da concessão de crédito. Fornecer cópia do contrato sem que o consumidor exija, ou seja, por mera liberalidade do fornecedor, da financeira. A lei também visa assegurar o mínimo existencial, ou seja, dignidade da pessoa humana. Vai conceder um crédito para o consumidor? Dá uma olhadinha na quantidade, nos vencimentos dele, no salário, se a quantidade de valor que ele está financiando vai ser suficiente para descontar do pagamento dele, se não vai comprometer a renda dele, entendeu? De modo que comprometa aí a qualidade de vida dele, o mínimo existencial que um ser humano precisa aí para sobreviver. E depois também, se eventualmente ele for se tornar endividado, cair nessa questão do superendividamento, né? A lei ela permite aí uma renegociação. O PROCON, juntamente com o Poder Judiciário, entendeu? Fazer essa renegociação, trazer aqui tudo aquilo que o consumidor ganha, todas as despesas do consumidor, e a gente tenta fazer propostas para qual a empresa, para qual a financeira que o consumidor está devendo, né? Trazer propostas, do que ele deve, do que ele ganha, daquilo que ele tem de despesas, entendeu? E trazer aí propostas de acordo, de modo que assegure o mínimo existencial e ele também possa cumprir aí com o pagamento do débito, né? Tem que ter uma proporcionalidade aí. Não é só o consumidor que tem vantagem, mas o fornecedor, o banco, a financeira também tem o direito de receber. Mas vamos sempre ponderar, colocar a proporcionalidade, assegurar a dignidade da pessoa humana. Bem, a gente sempre fala nas entrevistas, nos programas, em relação aos principais atendimentos do PROCON, né? Eu comprei um produto, veio com defeito, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo, o comerciante não quis fazer a troca, então eu vim procurar meu direito. Mas, enfim, essas são as mais comuns. Quais são as outras ocorrências que vocês lidam aí no PROCON, vamos chamar assim, de não tão comuns ou diferentes? Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, que a gente não ouve falar, né? Existem casos aí, por exemplo, de pessoas que vão aí para uma audiência em caso de um acidente de trânsito, por exemplo. O cara bateu no meu carro e agora ele não quer pagar o conserto. Tem esse tipo de atendimento aí no PROCON também? Danilo, teoricamente, esse tipo de relação aqui no PROCON a gente não lida, porque trata-se de uma ação de cobrança aí no caso, né? Você precisa ter resguardado o seu direito aí de cobrar um crédito, né? Aqui no PROCON a gente só lida com a relação de consumo, né? Consumidor, fornecedor, digamos que de um modo em que o consumidor é um destinatário, né, de uma relação de consumo. Essas questões de cobrança, a gente cadastra aqui no PROCON como uma simples consulta. A gente orienta o consumidor dos direitos que ele tem diante dessa situação que ele experimentou e pede para que ele busque o Poder Judiciário, peça para que ele faça 3 orçamentos, busque o Juizado Especial Cível, a pequenas causas que todo mundo conhece, para que ele possa ter resguardado o seu direito de cobrança, né? Porque ele quer ser ressarcido por uma despesa que ele não foi o autor disso, né? Ele foi uma vítima. Então, nesse caso, o PROCON, ele aqui, como um órgão, ele também orienta nesse sentido. Ele traz esse caráter de orientação que a gente cadastra como uma simples consulta e não como uma CIP, né? Como uma reclamação. Certo. Bem, você acha que, na sua opinião, o consumidor, ele está com tantas mudanças, né, que nós tivemos aí nos últimos anos, principalmente, na sua opinião, o consumidor está mais consciente não só dos seus direitos, mas também dos seus deveres? Olha, Danilo, na atual conjuntura, né, na atual situação que a gente se encontra hoje, né,
vivendo em crise sanitária, crise econômica, muitas coisas ainda precisam ser esclarecidas. Por exemplo, desde quando hoje ficou muito fácil disponibilizar créditos, por exemplo. Às vezes as pessoas acessam a plataforma lá do Serasa, vê que o nome está inserido lá no rol, né, dos cadastros dos inadimplentes, e aí vê proposta de negociação de crédito, né? E aí, negociação daquela dívida e concessão de crédito. Aí, muitas vezes, as pessoas acabam abusando dessa oportunidade e concedendo crédito, mas para conceder crédito eles pedem que deposita dinheiro, né? E aí a gente fala, mas como? Você está precisando de dinheiro? Como que você vai mandar dinheiro para essa financeira, né? Na verdade, essa situação acaba trazendo confusão para o consumidor, ele nunca está devidamente orientado. A gente, sempre que nós somos procurados, nós buscamos trazer essa orientação para ele. Poxa, se você quer quitar uma dívida, como que você vai pagar uma parcela? Eles estão exigindo uma parcela para liberar dinheiro, ou seja, isso é uma fraude. Então, junta assim, você quer negociar uma dívida, quer a atual situação que a gente se encontra, porque hoje tudo praticamente se resolve pela internet, e o consumidor muitas vezes acredita naquilo que ele está vendo, entendeu? E nem sempre aquilo é o real, é o fidedigno, é o correto, entendeu? E a gente sempre busca trazer essas orientações para ele, porque o avanço aí da internet, do mundo digital, né? As informações não são precisas como o papel. E outra, ninguém nem lê muitas vezes, né? O que fala o contrato, aquelas normas que constam lá na tela do computador. Aliás, falando em contratos, né? Hoje a gente sabe que é tudo pela internet e tal, mas antigamente, que era no papel, né? Umas letrinhas bem pequenininhas que você precisava ler com a lente de aumento, né? Exato, exatamente. E isso daí é uma das proibições do Código de Defesa do Consumidor, porque toda aquela relação de consumo, de venda, seja de produto ou de serviço, ela tem que conter letras acessíveis para o consumidor. A informação, ela sempre precisa chegar para o consumidor de uma forma clara, precisa. Ela nunca pode vir obscura, colocar o consumidor na dúvida. Não, o consumidor tem que estar certo daquilo que ele está adquirindo, certo daquilo que ele seja financiando, tá, ok. Enfim. Já chegamos ao final do programa, mas antes de encerrarmos, vou deixar um espaçozinho aí rapidamente para você fazer alguma observação ou suas considerações finais, por gentileza. Achei legal também falar sobre direito de arrependimento, né? Que às vezes a gente sempre está comprando pela internet. O direito de arrependimento, ele tá somente para as compras online e não para as compras presenciais. Mas eu quero agradecer a oportunidade. Primeira vez estar aqui, muito obrigada. Ficou ótimo. E colocar o PROCON aqui de portas abertas para receber os consumidores de Votuporanga e região, para sanar todas as dúvidas. A gente está sempre aqui. Tá certo. Maiane, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito nosso convite, obrigado pela parceria com todos vocês do PROCON. Deixo aqui o meu abraço para você, Dr. Leandro, para todos que trabalham aí, o Zé Luiz, enfim, toda a equipe do PROCON que estão de parabéns, que fazem um trabalho brilhante. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Está aí, chegamos ao final de mais um programa Cidadania. Hoje falamos sobre os 31 anos do Código de Defesa do Consumidor. Eu acabei de conversar com a Maiane Barrientos, ela que é técnica em atendimento do PROCON aqui de Votuporanga. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, e eu te espero na próxima semana com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Obrigado e até lá!